Oi, gente! Boa noite! Vamos começar a nossa live? Hoje, quinta-feira, é hora de maratonar. E eu estava aqui esperando vocês para a gente começar. Quinta-feira a gente convidou, hoje às 18 horas, uma gestora incrível, uma mulher que já tem muita experiência na área educacional, uma pessoa que tem uma habilidade para lidar com os problemas, com a rotina da escola muito grande, e eu não poderia deixar de trazê-la aqui hoje para ela, mostrar para vocês um pouco mais dessa rotina. Afinal de contas, quando a gente fala de inadimplência escolar, quem é melhor para falar e dizer quais são os impactos disso, quais são os números disso, quais são as ações que devem ser tomadas caso haja inadimplência? O gestor, ele é a pessoa mais interessada no assunto, é a pessoa que mais tem condições de se posicionar com relação ao assunto. E eu queria trazer essa visão para vocês, meus colegas que estão nos assistindo, de como isso impacta a instituição de forma bem verdadeira, sem ser a visão do advogado que está aqui do lado de fora, mas do gestor, como que ele enxerga, quais as ações que ele tem que se organizar, né, dentro da instituição para tomar as providências, quais os medos que eles têm na hora de tomar essas providências, quais os atos no processo de matrícula que eles têm que se observar e que não podem falhar nesse processo para melhorar. E ela, como gestora, há tanto tempo, e é super atenta, quais as ações que ela toma. Além daquela cotidiana, além daquelas que a gente acha aí que a maioria das instituições toma, e ela toma várias outras, que ela é muito observadora. Vou convidar a professora Valesca, gestora do Colégio Master, para falar um pouquinho para a gente sobre isso, ok? Vamos lá chamá-la e convidar a professora. Não entrou ainda não. Vai vir aqui agora, Isabela. Já convidou todo mundo para a Semana Empreendendo? A Semana Empreendendo, a cobrança escolar começa semana que vem, hein? Olha, que ninguém pode perder essa semana. Começa na terça-feira, 7 horas da noite, no nosso canal do YouTube. Quem não se inscreveu, corre lá e se inscreva. Cadê a professora? Vamos lá. Ah lá, professora. Pois bem, vamos ver aqui. Isabela vai chamando ela aí para mim. A professora tá aí. Vou fazer o convite para você, professora. Pois bem, a Isabela vai aí chamar a professora Valesca para ela entrar aqui na nossa live, que é uma gestora que está conosco. Eu acho que há mais de 5 anos que a Valesca já está conosco, né, Isabela? Promovendo tanto a cobrança extrajudicial quanto judicial, né? Sim. Completa. E observando todos os detalhes, viu, gente? A observação do processo de matrícula, do processo do contrato, da construção do contrato, a gente realiza todos os anos. Não pode deixar de observar de jeito nenhum. Se você não observar esse processo de matrícula, ele fica incompleto. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos só um minutinho. Aí, agora deu certo. Deu certo? Deu certo. Tá me Tá aqui ouvindo? conosco. Tô te ouvindo. Boa noite, Boa noite, professor. professora. Faz tempo que a gente não se vê, né? Tá vendo? Tem um tempinho, tudo bem? Não tem audiência presencial mais, ué? Mas quando a gente tem escritório eficiente, né? É poucas vezes que a gente conversa. Tudo se resolve. Obrigada, professora. Professora Valesca, nós temos hoje um trabalho com outros escritórios. Muitos colegas fazem muitas perguntas de todo o Brasil. Como é que a gente realiza esse trabalho de cobrança escolar só com instituições de ensino? E a Certo. nossa live seria exatamente para pontuar, mas com a sua visão aí do outro lado, como dona de escola, né? Passando aí pela pandemia, antes da pandemia como era, agora com a pandemia, como que se impactou? As coisas agora começaram a acalmar no sentido, né, de frequência do aluno, porque
o resultado disso ainda existe dentro da instituição. É, E como que você se posicionou no dia que você, ó, nossa, agora eu tenho que fazer alguma coisa com relação à inadimplência. é. Mas antes eu quero que a senhora se apresente aí pra gente. Vou me apresentar aqui, vou fazer um breve Uhum. tenedora de uma escola, do Colégio Master em Goiânia. A escola existe há 40 anos. Eu nasci dentro da escola, fui criada dentro da escola, sou bacharel em Direito e amo educação. Mas, na verdade, não é nem educação, né? Eu acho que é o ser humano, né? As famílias. A verdade é essa. E hoje, para manter uma instituição, eu vejo que a primeira necessidade é a presença e essa visão que nós precisamos estar dia a dia ali. Conhecendo as nossas famílias, as crianças, os pais. Que eu falo família porque muitas das vezes não é... A gente não trata com pai e mãe. É vó que cria, é o tio... E a gente tem essa realidade, esse dia a dia muito de perto, né? E em segundo lugar, é construir um excelente escritório para te monitorar, para te auxiliar, né? Que é de extrema importância, porque só ter um nome não é tudo. E eu sou muito feliz por ter o Estival do meu lado há mais de 10 anos, né? Sendo parceiro. Mas Isso. E dificuldades a gente enfrenta dia a dia e vai todos os cada dia é um dia diferente. Eu, dentro da minha instituição, eu nunca vivi um dia igual. Nunca. Nunca acordei e falei, não, hoje é o mesmo dia. Eu tenho essa mesma impressão aqui no escritório, que Nunca. nunca um dia é igual ao outro, nunca. Nem o que a gente planeja sai exatamente 100% como a gente planeja, né? Exatamente. E eu sou muito assídua na instituição e eu gosto sempre de estar de perto. Perto mesmo, tanto dos alunos quanto das famílias. E basicamente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida É. perguntando, né, doutora? É o dia a dia, E, é a e eu observação. anotei aqui um tanto de pergunta deles sobre o gestor. Quando os colegas visitam as instituições, professora, eles ainda não têm uma visão com relação à inadimplência. Hoje, quando você olha a escola, a inadimplência é uma das maiores dores que vocês enfrentam? Não, não é. Assim, pesa, com certeza, né? O financeiro é uma das necessidades de uma instituição, de qualquer instituição, se manter de pé. É necessário. Não adianta só ter a inteligência, a eficácia, se o valor, se o monetário, né? Se o financeiro não andar junto. Mas, honestamente, eu não vejo que o financeiro pesa. Quando se tem, volta a falar, um escritório que te acompanha, que te auxilia, que te, né, que te, como se diz, te coloca às claras o que está correto, o que não está em relação ao contrato de prestação de serviço, que de lei, de fato, é legal para o outro lado, para a instituição. Isso nos favorece muito. Gigantescamente. Dá para vocês uma visão do que vocês precisam fazer Isso. com relação à sua Como rotina do conduzir. processo de cobrança. Exatamente. E no processo de matrícula, se você não observar, isso impacta na sua inadimplência? Total. Meu contrato de prestação de serviço é a vida escolar de qualquer instituição. Se o contrato não condiz com a realidade, é andar para trás. É andar para trás. É verdade. E você vê a diferença da inadimplência, professora, antes da pandemia e agora? Vejo. Hoje os pais estão mais acomodados, estão mais assustados assim. A pandemia passou, obviamente todas as instituições teve percas, óbvio, mas é uma coisa que é uma balança. Você pondera de um lado e pondera do outro. Hoje os pais estão mais pé no chão. Já sabe que de fato tem um contrato que resguarda, né, ambas as partes, então ele é mais observador. O pai, ele lê um contrato para assinar, questiona, pergunta como que é isso, qual que é o valor, isso é notório. E você percebe com relação aos números da inadimplência se aumentaram depois da pandemia? Você percebeu que eles estão com essa tranquilidade em não realizar pagamentos? Se piora se vocês não acompanharem? Se eu não acompanhar, piora muito. Aquela tentativa de ligação de uma carta extrajudicial de quando está um débito na escola, o tratamento é diferente. O pai, ele acomoda. Não, depois eu vou ir.
A mãe, aí marca, não vai, não manda mensagem, não justifica, e passa um mês, é porque não deu, não dá. Aí quando você usa um nome, fala assim, não, agora o escritório está te ligando, é totalmente diferente. Totalmente. A pessoa vai, quer resolver no mesmo dia, fica, passa do horário, né, doutora? É. Sábado tá mandando mensagem, Valesca, o pai assim, assim, assim e tal. Por quê? Porque tem um nome atrás da instituição. E eu sempre costumo dizer, olha, por enquanto está comigo. A partir do mês que vem não estará, estará no escritório parceiro. Então não adianta você procurar a instituição porque essa situação não é mais resolvida aqui. E mesmo E assim, a eles gente só vão e ele não ele só percebe muitas vezes depois que a gente consegue atingi-lo, né, professora? Se a principalmente gente não ligar insistindo, não atrás e não for atrás do cônjuge ou do genitor ou até da constrição patrimonial. exatamente. Aí eles acordam. Principalmente a minha instituição. É uma instituição em bairro, é uma instituição familiar, onde todo mundo no setor nos conhece. E não, eu vou dar um jeitinho, eu vou dar um jeitinho. Só que aí, quando eu falo, inclusive semana que vem eu vou te mandar um pouco. Quando eu falo, não tá comigo mais, que tá no escritório, aí eles assustam. Aí eles tentam e vão atrás para tentar resolver essa situação. E professora, com relação à sua rotina nesse atendimento do pai, quando você não tinha o escritório, eu não me lembro, porque tem tantos anos que a gente está junto, tem uns 10 anos, É, você que cuidava da cobrança? eu que cuidava. Eu mesmo E, que e você sentia dificuldade de trazer esse resultado sem um muito. escritório parceiro? Não, assim, eu sentia. Como que eu te explico? Eu mesmo fazia. Eu não obtinha muito êxito, para te falar a verdade, não era tão satisfatório. A gente almeja, mas não era. Eu que estava na instituição via os números e falava isso daqui a pouco. E como era direto comigo, sempre falava, Valesca, tira isso, Valesca, eu não consigo, vai estudar aqui. Eles choram. Parece que fica muito familiar, É. sabe? Eu vou pôr meu sobrinho para estudar aqui, eu não sei o quê. Então, assim, é coisa que tem que ser separado. Igual fala, razão, né? Amor, coração e razão, tem que ser separado. E aí, o que acontece? E aí, eu consegui, né? Fui atrás de um outro escritório para poder me ajudar. Era até uma colega de faculdade que o pai dela tinha. Ela começou a fazer, mas aí também confundiu os. Como diz, a gente era Parâmetro. difícil. Aí, graças a Deus, eu conheci a doutora Mical Estival. E aí, eu passei meus casos para ela. Falei, eu tô desesperada, a situação tá assim. Hoje, a minha 10 anos, e falo para todo mundo. A melhor coisa que tem numa instituição é você ter um escritório advocatício parceiro. Porque vocês crescem junto, no qual é uma confiança, né? Afinal de contas, a gente assina uma procuração dando plenos poderes, está dando sua vida. Então, é uma questão de confiança. E não por estar na sua frente, como sempre digo, sempre elogiei, sempre admirei o escritório. E olha que eu sou cliente há mais de 10 anos e nunca fui na instituição. Não. Não conheço. Não conheço a instituição da doutora. Mas é Eu uma, aqui vou. é, Quando a gente encontrou, eu fui para sua escola. e é uma questão de confiança, né? Eu falo de liberdade, porque você precisa ter isso, né, doutora? Eu, como sua cliente, né? A gente precisa ter essa liberdade. Falar, doutora, não concordo, Tem. eu acho Não concordo, professora. Eu posso fazer isso aqui, está saindo da minha alçada, eu posso. Aí claro. você avalia, a gente faz trocas. E o escritório nunca também pode ser rígido. Ele tem que entender e ouvir o outro lado, porque para você o bem maior não é só o resultado do recebimento, mas também Não, de ainda ter o pai. exatamente. De quando o pai me liga e fala, Valesca, que eu tentei lá, foi assim, eu falei, qual foi o acordo? Como que foi? Eu vou estar ligando lá, vou me informar, mas não é comigo. Eu vejo que eu posso estar fazendo. Eu deixo claro para o pai que essa responsabilidade não é minha mais. Exato. Tem uma coisa que a gente percebe, eu percebo muito durante esses anos, e eu vejo na maioria dos gestores com relação às inadimplências. Com relação ao critério de escolher quem está do seu lado para fazer essa cobrança. É fundamental Você entrega, para você fazer uma entrega para um escritório, fazer o processo de cobrança sua, o que você avaliaria? para você ver. Primeira coisa, eu falo assim, eu sou muito enérgica, né? A primeira
é que fica. Tanto que eu acabei de dizer que tem 10 anos que eu nunca fui na sua instituição, nunca fui no escritório, não conheço. Mas conheço a doutora Mical. A senhora tem um nome a zelar. Quando a senhora foi comigo, me demonstrou uma proposta de trabalho no qual tem 10 anos que a senhora cumpre. E que quando não acontece, quando eu falo a senhora, é porque é todo um escritório, é toda uma equipe envolvida. E quando eu ligo e não tenho, às vezes, assim, falei com alguém aí no escritório, eu sempre retorno, doutor, eu falei com tal pessoa, ficou de me dar essa posição, porque, obviamente, eu também não sou a única cliente, não posso exigir uma exclusividade, mas, assim, a princípio, o que eu vejo chama honestidade. Claro, o que você pôs no papel, você vai cumprir. E assim tem sido durante esses 10 anos. Falo, quem quiser referência de um escritório, eu sou tranquilamente a pessoa mais transparente para poder falar. Da doutora Mical. E briga, me chama a atenção. Olha, professor, não gostei disso, Mical. E a gente troca informação. Eu tenho, inclusive, a maior humildade em dizer isso, porque as falhas acontecem no processo. Mas eu tento ser o mais assertiva possível e nunca deixar de falar com o gestor. Porque, às vezes, é no feeling de estar conversando com vocês que a gente vai fazendo ajustes. É uma troca. E ajustes para atender vocês, né? E a sua responsabilidade com relação a isso é imensa. É imensa. Tanto com o pai, porque eu estou atingindo patrimônio. Tanto com você, que está aí do outro lado e espera esse resultado, essa transparência do escritório, né? Então, quem pensa em trabalhar na área não pode esquecer disso, de jeito nenhum. Eu penso que o seu financeiro não pode ser entregue para qualquer pessoa. Jamais. Porque, igual você está falando, doutor, você está aí do outro lado e eu estou à frente da escola. Eu estou lidando ali, tete a tete com os pais. E ele vai me ver e falar assim, não, peraí, eu tratei com uma pessoa que responde pela Valesca. Então, é o meu nome, é o seu nome, e isso é importantíssimo. As pessoas têm que observar, têm que ter esse critério, esse cuidado, porque é muito sério. É muito sério. E saber o que faz. E não pode. Doutora, procurar um escritório especialista na área educacional. É outra coisa que faz extremamente diferença. Porque não desmerecendo os demais escritórios que têm inúmeras outras áreas. Mas quando se trata, eu falo, e eu sempre prezo, quando eu falo, não, deixa eu te falar, ela só trabalha na área educacional, praticamente 100% educacional, até isso facilita. Para nós que estamos daqui, desse lado. Porque teve pai que já me questionou e falou, não, porque meu tal é advogado criminalista, vai ligar lá, às vezes eles são colegas e tal. Eu falei, não, de repente podem até ser colegas sim, mas o escritório que responde pelo master, ele é 100% educacional. Talvez nós não estamos falando da mesma pessoa. Até isso impacta quando o pai ouve. Você pode achar que... Olha como o processo é completo. Até isso. E quando eu pensei no meu escritório, eu pensei nisso. Trabalhava lá no Maria Júlia dando aula, eu percebi a mesma coisa com a gestora do Maria Júlia, de que eles não conseguiam um feeling nesse sentido, de ter alguém que ajuda. Hoje mesmo um professor mandou uma mensagem para mim de Rio Verde, eu nem o conheço. Falou para mim, professora, eu posso cobrar? Eu nunca te vi, mas a senhora pode me responder uma coisa? Falei, pode. Ele falou para mim, eu posso cobrar dos professores ou dos profissionais que estão na escola que não vacinaram, me entregar o cartão ou advertir ele que eles não podem continuar na instituição sem estar vacinado. Olha só, e ele nem me conhece. Então, você tem que conhecer de tudo sobre a instituição. Você tem que entender do processo e tudo que possa atingi-la, desde o PROCON, desde o contrato, processo de matrícula, o extrajudicial. E o gestor é meu maior parceiro. Mesmo que eu fale com a sua secretária, mesmo que eu fale com alguém, para mim, só dou o passo depois que você me dá o posicionamento. Porque você é a maior interessada. Outra coisa que eu vejo que faz muita diferença é assim, doutora. Não é questão de delegar. Por exemplo, o financeiro, eu sou frente da escola, mas o financeiro é meu. Então, assim, qualquer pessoa do seu escritório que ligar na escola para falar, os meus colegas de trabalho, que eu sempre lido assim, eles vão falar assim, ó, eu vou ligar para a Valesca que ela vai entrar em contato. Porque exatamente. É importante... Não, quem falou foi a Valesca. Quem respondeu foi a Valesca. Então, eu sei o que está acontecendo até aí do outro lado. E como os afazeres educacionais são muitos, por exemplo, uma secretária na recepção, atende o telefone, um pai, às vezes,
ela responder algo e não me passar, aí eu vou ficar brava. Que eu sou brava, eu sou criteriosa. Então eu falo, Estival, o escritório ligou aqui, seja quem for, você não sabe de nada e de fato elas não têm conhecimento, é comigo. Liga no meu celular, se eu estiver atendendo um pai, anota que eu vou retornar. Porque precisa ter uma pessoa, igual eu tô te falando, porque é a minha imagem, você transfere a minha imagem, você representa a minha imagem. Exato. E eu represento o escritório, do lado de cá. Exato. Falei com a Joana, com a Sebastiana, não. Quem falou foi a Valesca no colégio, quem respondeu foi alguém lá do escritório que eu tenho aí. Diante Exatamente. nome, porque muito disso acontece. O devedor é um outro detalhe. O devedor liga na escola e fala comigo e fala assim, Valesca, porque eu liguei lá no escritório, chegou uma carta que eu liguei lá, falei com a Maria, e ela disse isso para mim. Eu, só um momentinho, vou anotar o telefone do senhor. E eu sei que aí no escritório não tem Maria. Mas mesmo assim, eu ligo, e quem for me atender fala, tem Maria aí? Ou algum pai ligou aí com o nome de tal? Obrigada. Aí eu retorno e falo, pai, eu acho que o senhor está ligando num escritório que não é o que nós trabalhamos. Eu vou te passar o contato de verdade, o senhor liga lá, para não falar que ele mentiu. O senhor pode... Contato de verdade. Então é o que mais acontece. O pai fala que ligou, que fez, que falou. Com quem o senhor falou lá? Aí fala um nome que nem tem aí, nem existe no escritório. Mas Exato. assim, eu, com o cuidado que eu tenho, eu pego o contato desse devedor, ligo no escritório, pergunto se aquela pessoa ligou. Não, eu falo, não, então ele vai ligar aí agora, que ele me ligou aqui. Aí eu retorno e passo o telefone correto. Porque, assim, principalmente quando recebe uma intimação, uma citação, ou Exato. social, isso, eles ficam mais Ficam horrorizados. total. É um momento que dá um impacto gigante. Eles falam Porque que quem escondeu o dinheiro até agora, o momento em que ele vai mostrar as caras agora do que realmente existe, começa a criar tensões, né? e agora Sabe mais que também agora eu fiquei pensando com relação aos resultados das nossas ações, né? Nossas ações são muito positivas na sua escola. E a gente, no levantamento de perfil, a gente sabe que a cobrança extrajudicial das suas ações, ela tem que já andar junta com o judicial. A gente nunca só faz a extrajudicial, a gente já vem com a judicial caminhando as duas juntas isso. para dar resultado. E as penhoras são muito boas, porque a gente sempre consegue atingir muito patrimônio deles. Apesar de você estar em bairro, como você mesma diz, né? Sim. Você percebe que esse conhecimento específico do contrato e também de trazer a constrição patrimonial do pai, quando você conhece só de escolas, é maior? Se for só de escola burocrático, a inadimplência é maior. Por isso que eu estou dizendo que muitas escolas grandes ou menores sempre tem que ter uma pessoa X para o financeiro. Porque, direto ou indiretamente, a gente conhece, ou pelo menos, a realidade do devedor. Tanto que quando eu mando, eu falo, doutor, esse aqui você nem precisa tentar mais. Isso aqui a situação é assim, assim. Uhum. Eu conheço Verdade. de perto os meus devedores. De perto. Se falar um nome, eu sei filho de quem, mais ou menos o ano. E olha que eu tenho inúmeras ações. Muitas já, como se diz, já Tem recebi. muitos anos. Muitas em andamento. Mas eu também olho e falo, doutor, tem esse caso assim, pode pedir isso, pode chamar a mãe. E o que que acontece? Quando vai se assinar um contrato na secretaria da escola, o pai vai fazer matrícula. Normalmente, quem vai na secretaria, quem vai efetuar a matrícula, é o que tem menor condição financeira, é o que é desempregado, é o que não tem o carro no nome, é isso. Põe uma avó, uma tia. E graças a Deus hoje também, né, doutora, com essa eficiência, o judiciário nos permite, né, como se diz, acrescentar, né? A Exato. mãe, o pai, né, eles aceitam. Mas esse cuidado também tem que ser observado. Se possível, os dois assinarem um contrato, o responsável financeiro que seja outro, mas que a mãe e o pai assine, né? Tem que ter um jogo de cintura. Tem que ter. E essa visão, você vai aprendendo, não é? Todas as vezes que a gente faz uma audiência, você aprende mais um pouco, a gente vem e faz o contrato, aprende mais um pouco, porque as penhoras vão atingir. Hoje, do judicial, assim, que você tem tanta experiência, você vem me acompanhando esses anos todos em audiência comigo e com a doutora Isabela. É sempre a doutora Isabela que aguenta A doutora Isabela é o carro-chefe, tá até aqui do lado. a lixar a Valesca, porque eu conheço, eu sei como é que eu falo. Isabela não tem acordo. Eu conheço essa realidade. Não tem.
Verdade. Você vê, assim, que os resultados hoje das ações, com todo o conhecimento que a gente tem hoje de atingir patrimônio, seu resultado é positivo? Muito positivo, muito. Mas volto a afirmar, se não tiver um escritório competente, eu te falei isso umas 4 vezes na live, que vai Falou. de perto, exatamente, porque não adianta, doutora. Eu sou franca, não adianta você ter um escritório, como eu te disse, como se diz, trabalha com todos os leques. Não resolve. Como Generalista. quando eu falo, você já sabe, vai esquecer artigo tal, é isso que está acontecendo, pode fazer isso. É muito direcionado. Então, seu resultado é muito maior. Entendeu? Quando você direciona Uhum. as cobranças com o escritório, que é na área, entende, conhece, sabe falar, não tem blá blá blá. E muitas das vezes a parte devedora que constitui um advogado não entende da área educacional. Não Exato. perde prazo. O dia de, né, contestar no mesmo momento, não, eu pede para abrir prazo, eu dou uma piscadinha para Isabela, eu acho bom. Fala, perdeu. Porque a gente sabe que é na Que hora. bom que você é bacharel em direito, você entende tudo o que acontece. É, Entende a penhora salarial, entende quando inclui o genitor, você vai entendendo os processos com muita facilidade. então é isso que eu digo. Tem que ter um escritório que te ampara, competente na área. Senão não resolve. Não resolve, não ajuda. Pelo contrário, atrapalha. Verdade. Eu Atrapalha. percebo, atrapalha. Às vezes eu pego alguma escola que chega com problemas gigantes, ele tem até medo de fazer a parceria com o escritório, por conta já dos traumas que ele vem. Exatamente. Perde aluno. E assim, o que eu digo, tá alguém perguntando, mas eu estou sem óculos. O que eu, Gostaria de saber como fazer o responsável assinar o contrato com mais de um, com esse mundo de famílias monoparental. certo. Como é que chama a pessoa? Leandra? Leandra, Leandra, o que acontece? Normalmente, eu não sei qual é a sua instituição, mas o aluno matriculado ele é menor de idade. Eu acredito que seja. A não ser cursinho, né? Que o uhum. próprio aluno E é assina. um ou outro. Mas uma vez que é menor, o que eu utilizo na minha escola? Eu falo que, como ele é menor de idade, os responsáveis têm que assinar. Não, mas é porque a tia que é responsável financeira e tal. No seu contrato tem que constar responsável mãe, pai e o financeiro. Se só o financeiro assinar, uma hora a mãe e o pai vai na escola, faz uma reunião, coloca as pastas das devidas salas. Você põe uma secretária ou até mesmo sua professora entrega de boletim, pai, assina aqui, mãe, assina aqui. Tem que ter esse momento, entendeu? Até mesmo porque os documentos, histórico escolar, declaração de transferência, sai nome dos responsáveis financeiros? Não. Sai nome genitores, mãe e pai. Exatamente. Esse é um E dos... esse olhar não pode nem fazer na pressa. Não, é um argumento que eu utilizo. Ah, não, o pai mora fora do país, só tem a mãe. A mãe pode estar vindo aqui na escola assinar? Não, hoje não. Que dia ela pode? Vou anotar. Se você mostrar para aquele pai que você pôs uma data, mesmo que ele não vá, quando ele for requerer um documento, falar, tia ou vô, deixa eu te falar, eu tô precisando da mãezinha aqui para assinar o documento, que eu já combinei com ela nessa data, tá aqui anotado, e ela não veio. A mãe vai lá, que ela precisa do documento. Aí ela assinou. Principalmente quando você já está vendo que ela está devendo a Sim. escola. E outra coisa, mesmo agora com essas ações, parece que ela é advogada, eu tô sem óculos, mas eu não vi. Isso, ela é advogada. Então, doutora, eu falo assim, ó, obviamente, você vai ajuizar uma ação de cobrança no nome do responsável financeiro foi no qual assinou o contrato. Mas o juizado entende, né, doutora, que eles têm responsabilidade. Entra com ação de conhecimento. Mãe e pai, tem que provar que o menino estudou lá quem fez. Ele não foi sozinho. Uhum. Eu sou bem E a direta. gente ainda tem a inclusão do genitor que nem assinou. Uma Exatamente. vez que a mãe assine. E a gente tem muito resultado com essa ação, né? Muitas. Eu tenho muitas na escola, porque Muitas. a idade é proposital, doutora. Doutora Leandra, né? Doutora Leandra, Leandra. tal, essa condição dessa família ter inúmeros pais, mães, tias, entendeu? É proposital. Como eu disse no início, não sei se você estava, mas o que eu percebo dentro da minha instituição, quem normalmente vai assinar um contrato ou vai até a escola, né, é a pessoa que de menos poder aquisitivo. Exatamente. E se o gestor não perceber isso e buscar trazer pelo menos a assinatura da mãe, a inclusão do genitor, que é uma das maiores armas jurídicas que nós temos hoje, É,
Eu considero a penhora salarial e a inclusão do genitor uma das maiores e melhores que nós temos. Acho que você tem essa mesma impressão, não tem, professora? Tem, eu acho que Das só armas faltava o jurídicas? bloqueio da CNH. Para Isso. fechar com chave de ouro, só faltava isso. Só que as três são as campeões para a gente atingir patrimônio. Sim, porque se bloqueasse a habilitação, né? Mas é o direito de ir e vir constitucional, não tem jeito, aí não ia ter inadimplência, não. Não. E essas armas jurídicas são bem orientadas, a gente já vai direitinho, né? Na nossa sequência ali na audiência, até atingir esse patamar. Então, às vezes, a gente pode ficar até ali um pouquinho mais com a ação, de repente, como nós tivemos esses dias, uma penhora gigante. Aí vem. Nós duas até assustamos, né? Então, Nossa, fizemos audiência com esse aqui, pensando que ele nunca ia pagar inclusive, teve hoje um acordo aí de 2013. Teve um uma acordo. ação de 2013. Recebi um e-mail, 2013. Então, assim, não pode desistir, mas obviamente tem que ter alguém que insista do outro lado, né? Porque já, como se diz, saiu da minha alçada, não é meu mais. Tá do outro lado agora. Então, esse outro lado que trabalha pela instituição. É dando as mãos, né? É junto. Não tem jeito. Não. É o processo de um bom escritório que é especialista em cobrança em instituição de ensino, ele também só tem resultado se ele conversar e dialogar com o gestor. Tem que ter essa abertura. Porque você sabe quem é o pai, quem é a mãe. Você foi numa feira perto da sua escola e você já viu que o pai está trabalhando lá naquela feira. Foi no salão, isso tudo a gente já aconteceu conosco, né? Eu Mas, não estou inventando exemplo, não, é real. todos os dias, passa na porta da minha escola de carrão, o tempo inteiro. Fala, eu devo ali, mas não vou pagar. Falei, agora você paga, porque agora eu não tenho sua placa. E a gente conversa o tempo inteiro. Você fala, ó, Mica, hoje eu peguei o carro dele. Ó, eu via a pessoa lá. Então, essa parceria é quem dá o resultado final. Se nós, equilibradamente, né, tiver, e juridicamente, que a gente não faz nada ilegal, pelo contrário, aquilo que é possível, a gente só não desiste do processo, não deixa de achar que o devedor não vá um dia fazer o pagamento, porque se a gente caminhar direitinho, e eu entendo assim, olha se você entende isso também, que o processo começa lá na secretaria, no seu processo de matrícula, não Exatamente. é? E tanto que não adianta você que cuida do financeiro, eu que sou à frente, ficar numa sala fechada. Não é numa sala, sem ficar ao lado da secretaria, de porta aberta, ou se possível na secretaria. Não, obviamente, trabalhando ali. Mas sempre Uhum. pai, algo, você tá a par do que está acontecendo, ouvir a conversa, ver, né? E muitas das vezes eu até interfiro e converso com o pai, principalmente agora que é um período de matrícula, conhecer a realidade. Então, é muito importante. Por isso, isso faz com que, eu falo, a escola conheça um pouco mais das famílias. Como diz a colega, né? Exatamente. Família monocromática. Entendi. É isso mesmo, é vários, é números, né? Não existe mais essa mono, só mãe e pai. É Não. essa a realidade. Muitas vezes a gente pega assim, um aluno vai para a escola, aí uma pessoa liga se passando pela avó, que vai buscar isso. Aí na hora que você vê, é a madrasta que está cuidando, mora com a madrasta, né? Aí eu falo, você tem que vir até a secretaria com o documento da criança. Quem é você? Aí a pessoa conta toda a história. Conta tudo. Aí você fala, entendi. Então já marca, aquilo é um momento, né? Uma troca para você conhecer um pouco mais. E muitas das vezes a gente conhece as famílias, nem é que está inadimplente. Ela se torna. Entrou, ficou 2 anos, no terceiro ano ela se tornou inadimplente, mas você já conhece ela de 3 anos Exato. atrás. Isso Até para você ser assertivo. faz muita diferença. Porque não quer Me dizer que fala, o adimplente vai ficar inadimplente e o inadimplente vai ficar adimplente. Não tem nada a ver. claro, não tem uma receita de bolo Não, para isso. não. Tem só um processo, um passo a passo que a gente tem que fazer, desde o processo de matrícula, porque ninguém tem estrela ali na testa. Na realidade, a gente vai fazer um processo protetivo para a escola, iniciando lá na matrícula até o final, até o judicial. Exatamente. Todos os processos têm que ser muito protetivos e muito bem pensados, porque qualquer medida errada, o pai vira o jogo e entra com ação contra a escola. Exatamente. Exatamente. É isso Tem mesmo. uma colega que está perguntando aí como se faz a inclusão do genitor na ação. Eu vou falar, eu falo da minha parte, a senhora fala da senhora. Como a senhora pensa em incluir o genitor já comigo? Eu sei que a senhora já pensa. Claro.
Você já tem uma realidade, já me passa quase o raio-x. Eu já quero, coloca logo. Do Já. seu lado, como que você pensa nessa inclusão do genitor, dessa arma jurídica que a gente usa? Como que eu penso? Eu penso Como que você pensa nele aí quando você vai olhando a inadimplência? que E ela se você tem assinatura, você olha isso? Ou se não tem? é assim, ó, quando eu pego um contrato que eu tenho que executar, que eu vejo quem assinou, eu falo. E, obviamente, quando é quem vai poder pagar é a parte que não assinou, eu já imediatamente falo, doutora, entra com a ação. Essa pessoa, infelizmente, ela não tem condição e já vamos incluir o genitor. Vamos. Vamos- É extremo. Exato. E mesmo quando eu também vejo que a parte que assinou o contrato é de maior potencial, eu faço, é o que vai pagar, não havendo acordo, eu já peço para que coloque e inclua a esposa ou vice-versa. Porque Exato. aí é como se fosse assim, né? É um arranjo, um fica É dependendo. uma- Exato. E na falta de um, nós temos uma outra opção. Exatamente. E essa rotina é do gestor. Por isso é importante ele conhecer tanto quanto você conhece. Porque se ele falha nesse processo de observação, de estar olhando a secretaria, chamando atenção, ou vem aqui e chama o pai, se o gestor não revisar as pastas, esse processo passa despercebido. E aí a cobrança judicial e extrajudicial, ela fica muito mais difícil para mim. O mais fácil, o processo que dá mais certo é esse, quando você, como eu sei que acompanha muito bem dentro do processo da sua escola. Uhum. Você não impede a matrícula, pelo Não, contrário, você deixa o pessoal fazer, porque você não vai impedir por conta disso. não, de jeito nenhum. Não Não, é o propósito nosso. não. E muitas das vezes também, doutora, o que acontece quando vai fazer um acordo, que aí só uma das partes assim, eu já falo, doutora, chama a mãe, chama a esposa, né, Exato. para ter a mesma responsabilidade que a outra parte. E aí a gente, judicialmente aqui, para quem não sabe sobre a inclusão de genitor, nós fazemos o processo de execução normalmente. Aí você entra com os pedidos de penhora online, não dando certo, você tem que ir criando os pedidos para você fundamentar por que você está chamando alguém que não assinou o contrato. E esse alguém só pode ser o genitor. Não pode ser a madrasta, a avó, avô. Só serve para quando um dos contratos, um dos genitores assinou e o que não assinou ser chamado no polo para pagamento. Então, a gente, após esses primeiros pedidos, não encontrou patrimônio, nós justificamos para o juiz e pedimos a inclusão do outro genitor para que ele se responsabilize pelo pagamento, como o Estatuto da Criança e do Adolescente reafirma pela responsabilidade dos pais. E aí o juiz concede essa inclusão para que o patrimônio deste pai, que não assinou, responda pela dívida com a escola. É Até, isso que no final é a inclusão. até mesmo, doutora, porque o pai ou a mãe, quando é chamado no processo, eles reconhecem a maternidade ou a paternidade, eles reconhecem. Eles não tem como dizer, não, fulano não é meu filho. Não, é seu filho. Então, assim, eu acho que talvez também seria até uma obrigação, mesmo que não tenha assinado contrato. Peraí, mas você como mãe sabia onde seu filho estudava? Você como pai, não, mas não foi eu que matriculei, mas você sabia que ele estudava, Exato. né? É uma, E a obrigação dos pais educarem os filhos. é uma responsabilidade direta. E nós temos com os nossos, né? Não tem jeito. É, Então, quem coloca numa escola particular sabe da responsabilidade que ele deveria ter. A exatamente. gente é só chamar isso para o judicial, sabendo quais são as consequências. A Isabela disse que quer perguntar alguma coisa? O Aguiar está perguntando, e no Ah. caso de pais separados, é bom ver a sentença, caso seja responsabilidade só um pagar os estudos? Ele está falando sobre os pais. Qual é o seu olhar que você tem dos pais separados? Uai, quem separou foi eles, não foi eu, não. Ela tá lá. Para mim também não faz diferença nenhuma. Não, Eu só observo a ata do divórcio. Se o claro, pai paga o valor da pensão com relação à família, Guiar, se ele paga para a mãe. Porque se ele paga para a mãe e ela não está pagando a escola, ela é a única responsável. E essa é a única exceção que existe. Se exato. já há uma ata de divórcio. Se isso não acontece, a gente já tem completa consciência de que não há exclusão e ambos respondem patrimonialmente pelo valor devido para a escola. A gente até conversa sobre isso antes, né, professora? Sim, Esse pai é divorciado, aí a gente já tem um olhar maior
para ver qual o nível de responsabilidade na pensão, se isso é judicial ou não. Porque também só serve se a pensão, gente, for definida judicialmente. Que o Exatamente. pai já passa para a mãe. Se lá na pensão não está falando sobre isso, a responsabilidade dele é igual É à isso da que eu mãe, falo. não muda nada. E desconte da ex-mulher, se for o caso. Mas se lá não tiver descrito, A gente segue a lei fielmente em busca do patrimônio. Porque nesse momento eu estou pensando na escola, eu não estou pensando neles. E que hum, se caso a gente não saiba qual a forma de divórcio, se o pai apresenta na ação, aí sim nós duas discutimos, olha, nesse caso não vai ter jeito, professora, realmente é uma exclusão. E a gente continua contra a mãe e tira o pai ou vice-versa. claro, Mas é um ato que a gente vai definir isso lá no processo e ficar bem comprovado, senão a gente continua. Porque o exatamente. não a gente pode ter, né? Mas o sim também pode ter, Ô, ué. tem Eu mais? não vou desistir. Lógico. Tem uma pessoa perguntando assim: eu tenho experiência com cobrança. Posso trabalhar neste setor? Alguém que tem experiência com cobrança, qual a habilidade? O que ele precisa para trabalhar nesse setor educacional? O que que é essa experiência dele? O que que é? Ele só... Cobranças comuns, com o mercado mesmo, atacado, varejo, indústria, comércio, sem ser escolas. Colega, eu não conheço os demais, né? As demais áreas. Mas eu te aconselho a fazer, como se diz, a profissionalizar na área que você quer. Se é educacional, vai ser brilhante. Eu tenho certeza que vai ser de sucesso, porque você escolheu uma área na qual você domina. É quando eu disse desde o início. Quando a gente procura um escritório, o que é ideal é ser um escritório na área, atua naquela área, especificamente. Entendeu? Igual o Estival, ele atua 100% educacional. É aquilo que nós estamos falando. Não que você não tenha capacidade, jamais, mas eu acredito que profissionalizando, aperfeiçoando numa área na qual você quer executar, com certeza seu trabalho será muito mais rendável em todos os aspectos. Mesmo porque a instituição de ensino, ela não é uma área de empresarial igual às outras, né, professor? Sim, é. Você não pode partir para dentro de uma escola para fazer cobrança, como você faz. Ela fala até aí, cobrança extrajudicial de empresas, que é a experiência dela, né? Do É. comércio. E a escola é igual às empresas do comércio, na visão da senhora como gestora? Não. Primeiro que não é, por exemplo, não é porque o meu aluno está dia a dia comigo ali. Eu vejo a família todos os dias. Em empresa, você entregou a matéria, como se diz, o produto para lá, o devedor para lá e você para cá. Então, educacional é dia a dia e é uma convivência olho no olho. Eu não Né? acredito que seja a mesma coisa, não. De jeito nenhum. E essa, na realidade, é o divisor de águas para as escolhas dos gestores, né? É. Essa confiança de que ele não vai perder aluno, ele não vai perder novas matrículas e nem vai ser uma escola conhecida. Como, nossa, olha como essa escola cobra indevidamente, não sabe cobrar um pai, não respeita. Isso também impacta na sua visão, não é? Muito, muito. É isso que eu falo, é aquele respeito, né? Aquele elo. Porque você acaba criando com o devedor. Eu tenho inúmeros devedores que foi judicial que hoje continuam sendo meus alunos. Claro. Continua sendo alunos meus. Hoje é adimplente, e eles mesmos falam, Valesca, se eu esquecer de pagar ou se eu apertar, eu venho aqui. Eu não quero mais não, que eu morro de vergonha. Fala com outro. Esse é o diferencial, quer dizer, nós não queremos perder o aluno, nós queremos receber e também criar a cultura de pagamento, mas perdê-lo jamais, não é a nossa intenção. Tanto que na Não maioria das minhas audiências, quando é feito com a doutora Isabela, quando o pai chega, eu falo, pai, senhor, nossa, Valesca, que vergonha chegar aqui, eu te conheço, você tentou tanto, e, né? Eles sabem. Uhum. E até para mim também é difícil, porque Eu sei que é. não é porque querem, tudo bem, mas tem pessoas que sim, infelizmente, aproveita da circunstância, às vezes acha amizade e ficam Uhum. insolentes, né? E acha que num dia eu pago, quando puder. Exatamente. Sabe outra coisa que eu queria te perguntar, que eles me perguntam muito? O que que leva um gestor a tomar a decisão de falar, agora é hora de fazer a cobrança? Eu não estou conseguindo fazer. Ou agora eu estou com um nível maior, agora eu preciso. Quanto tempo você fica com essa cobrança dentro da sua escola antes de passar para um escritório? Normalmente eu fico de um ano para o outro.
Uhum. Eu nunca cobro, por exemplo, no mesmo ano. Não, Vigente. isso, porque eu aguardo que o pai procure a instituição, né, se justifique ou que tente pagar da forma que ele consiga, né? E outra coisa, acumular não é favorável. Não é. 2, 3 anos. Eu acho que dentro de um ano, no máximo 2, máximo, é o ideal para fazer a cobrança. Porque vai ficando uma bola de neve e às vezes passa despercebida algo que você conseguiria receber naquele momento ali, naquela época, e que hoje a situação daquele devedor de fato se encontra em dificuldade de não adimplir. Exato. Você deixar acumular é muito pior. É muito Muito pior. favorável para a instituição. E, obviamente, almejar a adimplência, estar assídua, é benéfico e é favorável para a instituição. Né? Eu falo para os funcionários, né? Eles só vêm acrescentar a adimplência. E não pode deixar crescer a inadimplência. Tem mais Tem um colega que perguntou aí, eu acho que vai repetir um pouquinho, mas eu vou repetir essa pergunta. tá. Eu sei que é a maior dúvida. Qual o diferencial que o profissional precisa apresentar no momento que vai apresentar um trabalho para você? Para mim, É, ela, vamos supor que a Leandra chegue hoje lá na sua escola. Qual o diferencial que pesaria para você ouvi-lo para decidir em contratá-lo? bem, primeira coisa é igual eu falei, é o tete a tete, né? Olho no olho. E ela me apresentar qual é a proposta de trabalho dela. Qual é a instituição que ela já trabalhou, que ela trabalha, né? Quanto tempo no mercado. Muitas das vezes tem colegas, né, que tem 2 anos, 3, que são excelentes profissionais. Não é questão de tempo, mas é questão, assim, de mostrar o profissionalismo, né? De ver ações, me mostrar, fazer um contrato, qual é a proposta dela para mim. Eu vejo muito isso, porque às vezes eu almejo algo que o outro lado, o outro profissional fala, Valeu, isso aqui é fora da minha realidade, eu não consigo. Entendeu? Exatamente. Não tem uma regra. Assim eu vejo, né? Eu como gestora, não tem uma regra, né? Mas é a proposta. Qual que é a sua proposta? O que você me oferece? Aí o que você me oferece diferente? Porque na minha instituição, todos os dias tem escritório de advocacia me ligando. Eu tenho inúmeros cartões lá me visitando. Inúmeros. É. Me visitando, né? Ligando. E sempre que possível eu atendo, eu recebo, mas não é sempre. Mas quando eu atendo, eu ouço e falo, olha, eu quero te agradecer, mas eu já tenho um escritório parceiro, talvez vocês até conhecem. E eles pedem, me dá uma oportunidade e tal. E eu falo, o time que tá ganhando não se mexe. É desse jeito. Eu sou dessa, não se mexe. Então, assim, é mesmo o que você tem para oferecer. Não é nem. E aí, muitas das vezes, você conversando, a gestora, eu falo, seu cliente, vai poder propor, doutora, você tem essa condição? Você, não, eu não consigo te atender dessa forma. Eu consigo é ajustar, né, doutora? Exatamente. Olha, meu perfil da minha inadimplência é esse. Então, eu preciso que você caminhe junto comigo. Porque Exatamente. não adianta você entrar na balança a coisa com desregrada. Não adianta. O Não, processo tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para a escola, tem que ser bom para o escritório e tem que ser bom para o pai. isso. Porque também não adianta, porque quem vai pagar é o pai. O Exatamente. processo. Eu sou só um elo entre ele e você. Você Mas o presente. equilíbrio precisa existir, Exatamente. né? Mas eu gosto tanto de ficar falando com você. Eu falo pouco. Professora, se a senhora fosse hoje dar uma dica para alguns profissionais da advocacia, que são os que a maioria me segue, o que a senhora daria como dica para eles? Atuar na área que eles amam. Primeira coisa. Atuar no que eles dão sangue mesmo, que eles gostem, né? Porque Verdade. faz uma diferença. Eu vou fazer isso para agradar meu pai, meu avô, vou fazer isso porque meu amigo está ganhando dinheiro. Não funciona. Não dura muito tempo. Não adianta. Igual eu amo educação. Sou bacharel em direito, mas eu amo educação. Amo. Eu também. Eu amo Eu amo escola. escola, eu amo isso. Então, assim, eu vejo que é um diferencial. Eu vejo que isso é, como é que eu falo? Além de agregar, é um diferencial que as pessoas percebem, é notório. É notório. Exatamente. E eu gosto de escola.
Eu amo escola. Eu não gosto de ver um pai chateado. Eu não gosto de ter um problema aqui para te levar ele para a escola. Isso me mata, me deixa doente. Porque eu sei que o pai é o bem mais precioso de uma escola. E Eu eu, sei que o dinheiro não pesa nesse não, momento. e eu costumo. Nem para mim, nem vai pesar para você, porque isso vai se transformar num problema para a gente. Exato. Então, para mim, o mais valioso é manter seu cliente satisfeito dentro da sua escola. É, E a gente só chega numa constrição patrimonial só depois que a gente desgastou e viu que ele realmente tem uma posição dura nisso. querer fazer. Antes, a gente faz muitas concessões para ele aqui pagar extrajudicialmente. É a nossa preferência, inclusive. Sim, É essa, né? com certeza. Não é para gente. Eles estão perguntando sobre cobrança de honorários. Eu vou falar que esse processo é de diálogo. Vou É, falar com isso lá na frente, que isso é interação mesmo. Não tem uma fórmula mágica não, também. Não tem uma realidade que é uma caixinha fechada. O a que regra. tem na realidade, eu preciso conhecer o que a professora tem de cobrança lá dentro da escola dela. Qual que é a rotina, qual ano que ela vai me passar o processo de cobrança, quanto tempo que essa cobrança, se ela vai ser, ou quanto tempo que ela está dentro da escola, se ela vai ser só extrajudicial, ou se ela vai ser os dois, isso tudo interfere no processo. E se ela é uma boa cliente, passa todo ano, É isso que eu isso estou falando. também interfere. É exatamente tudo que eu disse, né, doutora? Claro que em outras palavras, que a colega vai apresentar a proposta dela. Você me Exato. apresentou a sua e eu me apresentei a minha. E hoje já temos mais praticamente 10 anos juntas e Uhum, vendo com o que foi proposto tanto da minha parte quanto da sua parte. isso. Então, é E a tranquilo. gente cumpre fielmente isso. E se alguma coisa está acontecendo, a gente dialoga, ajusta. Olha, esse caso é uma exceção. Professora, como a senhora vai fazer? Mical, esse caso aí, você vai fazer o quê? Está acontecendo, então vamos regular isso de novo e continuar. A gente não pode largar a mão. Eu É. não largo a mão do meu gestor nunca, nunca. E Nós, ele não larga a minha mão, ano para a passado, gente caminhar e ter resultado. nós tivemos um caso assim, né? De uma ação que já estava penhorando da conta de uma inclusão, né? Do genitor. Isso da mãe. E eu falei, abre mão, eu abro mão dessa ação, doutora. Por uma circunstância aí. E eu falei, eu não abro mão, senhora. E E não, eu, na hora, falei para a senhora, não, eu vou abrir mão também. Só de a senhora me falar, eu não tenho intenção mais. E foi uma questão emocional. A gente estava cuidando do ser humano, daquela mãe naquele momento. é uma E a situação. gente viu a realidade dela, e nós duas abrimos mão. Sim, Então, não é no mercado educacional, a gente ganha honorários? Claro que ganha. Eu ganho meus honorários, ela, a professora, recebe os valores devidos, mas a gente não deixa de olhar o ser humano primeiro. Eu não deixo, nunca, jamais. tem uma colega falando aí, não sei, um pai. Eu tô sem. Isabela, O me pai ajuda. chateado vai falando de um para o outro e a escola acaba ficando mal na vista. Ah, ele está falando que um pai, quando fica chateado, comenta com o outro e isso deixa a escola ruim. Colega, ele falar de um para o outro, o pai, ele é observador. Ele fala por quê? Ele está reclamando de quê? Deu de fazer a cobrança, se ele deve? Agora, o pai É, insatisfeito, ele vai ficar insatisfeito porque aconteceu algo na coordenação, na parte pedagógica. Aí é uma outra circunstância. Porque pensa, uhum, coloca no lugar de gestora e coloca no lugar de pai, que obviamente, de repente, você também é mãe. Se eu sou gestor, estou te cobrando algo legal, né? Um débito. Aí você vai falando para o outro e para um para o outro, não, porque a Valesca me cobrou, porque a Valesca. Mas peraí, a sala te cobrou porque você deve? Mesmo você dizendo para um outro pai que pode até falar, nossa, mas coisa ruim, chato, mas no dentro dele vai falar, mas é certo, ela está cobrando o que é devido. Então, assim, eu não vejo problema nenhum nisso, não vejo problema, porque é até vergonhoso vamos supor, eu como mãe, ficar falando, nossa, eu vou falar mal de X escola, mas por quê, Valesca? Não, porque me cobrou, aí você te cobrou porque você deve, é automático. Agora, inventar histórias, aí já é uma outra circunstância, né? e a gente nem dá moral para essas questões daí, porque a gente sabe que tem mãe que fica lá na esquina, ela não vem nem na escola com medo de ser cobrada, ela É, fica lá, não é, professora? demais, demais. Acontece. Eu tô Então a com gente. o Uber aqui na porta, desce, chama o menino para vir, eu não posso descer. Desse jeito. Então tudo isso acontece, isso é rotina de escola.
E outra questão é que se um pai comenta que foi cobrado, na realidade isso cria uma cultura. Ó, eu vou ficar Eu preocupada, eu não vou dever porque eu não vou passar essa vergonha. Então quero. isso é até de um lado, se você fizer isso de forma legal, respeitando o outro, isso é até bom porque moraliza o processo. Quando a Que live maravilhosa! Bom, quem que é essa colega? Quando as cobranças são feitas de forma errada? Que é, Ela Isa? que fala assim, quando a cobrança é feita de forma errada. Ah, quando a cobrança é feita de forma errada, se isso prejudica a instituição. Colega, vou te ser muito sincera. Nunca cobrei errado. Cobrar errado, não. Nunca. Nem eu, nem o escritório que me acompanha. Tem 10 anos. Hum, Tá? Isso nunca aconteceu. E, como eu disse no início, é um assunto minucioso no qual a instituição tem que ter uma pessoa. Uma, exato. é muito sério. Então, acho que por esse erro eu não pequei. Não, Não, nós não pecamos. não, Em 10 anos, nunca, nem no processo nesse sentido. não. Quando a gente faz a cobrança, até que no escritório, antes de eu entrar com a ação, eu confiro tudo com a senhora se tiver alguma divergênciazinha. Só eu, E a gente confere divergência porque o pai falou. Mas sim. para falar assim que a gente errou, não. É só para tirar a dúvida mesmo, falar, é isso mesmo. Não, Mical, foi isso mesmo. Explica para ele que isso aí tem uma mensalidade do ano tal. Explica para ele que tem um material escolar aí. Aí a gente esclarece isso para o pai. Mas dizer que tem um débito errado, não. O escritório, inclusive, ele tem que ter muita atenção com esse processo. Porque na hora de cadastrar a dívida, ele tem que rever e rever. Não se pode fazer cobrança errada de escola de jeito nenhum. Deus me livre. Não, eu Queria te agradecer, viu? nunca tivemos. A sua Obrigada. presença. Você é uma pessoa que foi a primeira live com o gestor que eu fiz. Que honra, Foi, foi uma honra mesmo. que E a honra. Isabela falou, Mical, eu queria fazer uma live com a gestora mulher. Aí eu pensei, falei, não, Isabela, é a Valesca, não tem outra. É a cara Porque dela. você conhece o processo demais, pertinho de você, e você controla ele, você acompanha. Sem horário, você não tem horário, Não, você tem resolução para você. isso, os E eu colegas. queria só te agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei que você é uma pessoa que corre muito, cuida da sua escola com muito carinho, tem o pedagógico ainda, e ter tirado uma hora. Muito obrigada. Não, eu que agradeço. E deixar aí de antemão para os colegas que quiserem me procurar para qualquer troca, né? Porque a gente nunca sabe tudo. Pelo contrário, né? A gente é uma E, troca mesmo, é um aprendizado mútuo, né? uhum, Procurar, me ligar, falar com a doutora Mical, ela tem meus contatos, fiquem à vontade e vamos, como se diz, dar as mãos e caminhar junto. É isso aí, com certeza. né? É bem É tranquilo. bem. Obrigada, viu, professora? Obrigada a você, doutora. Até a próxima live, que eu Tá? não vou desistir ainda. Depois nós vamos montar outros temas. Isso, eu nem sabia dos temas, mas tá ótimo. Espero que Eu deixei bem natural, que eu queria que a senhora falasse mesmo da sua gestão. Nada isso. melhor do que a rotina sua para dizer bem com transparência. 40 anos, não é 40 dias, não. Não, foi ontem. Eu nasci, mas assim, E a gente ainda continua jovem. claro, claro. Lindas e loiras. Pensa, quando tiver, né, doutora? Quando tiver, Obrigada, valeu. você também, doutora Isabela, todo mundo aí, e a gente vai se falando. Inclusive, vou Um responder abraço, agora professora. ali da Carol, num acordo que Aham, eu estava chegando. reforçamos todo o trabalho. Isso, vou E responder ela. aproveitando as experiências que já tem, né? Não, claro, com certeza. Com certeza. E conte comigo, todos os colegas que estão aí, e vai dar tudo certo. Vai ser um ano maravilhoso. Vai ser o melhor ano das nossas vidas, 2022. Creiam. É a Vão verdade, ser, né, doutora? com certeza, eu tenho muita fé nisso. Eu também, com certeza. Ter bons E a parceiros, gente já aprendeu que a gente fala assim, né? claro, Será bom. A gente nem desvia as palavras de mais. jeito nenhum. Já, como de ter bons parceiros, o ano vai ser espetacular. Eu não tenho dúvida. Esse ano vai ser o ano do renovo, o ano de prosperidade para todo mundo. Da virada. Com certeza. Tá vendo esses negócios de Omicron? Você não vai pegar nós, não. Nós vamos Não. transpor tudo e vai ser sucesso. Vamos passar essa barreira rapidinho, professor. Isso. Então tá, doutora. Fica com Deus. Obrigada. A gente vai se falando. Boa noite. Até Obrigada. mais, Igualmente. professora. Tchau. Tchau. Boa noite para todo mundo aí. Obrigado pela presença de vocês. Da professora Valesca, que veio, ó, tirou uma hora do tempo dela.
E é uma pessoa muito corrida, já cuida do pedagógico, do financeiro. E eu tenho só a agradecer ela ter se disponibilizado para vir para cá. Obrigado pela presença de vocês e não se esqueçam, Semana Empreendendo a Cobrança Escolar começa terça-feira. Hoje, ó, 5 dias para acontecer. Quem não se inscreveu, vai lá na nossa bio, tem o link, vai lá, se inscreva, entre no grupo de WhatsApp, que o momento é agora. Terça, quarta, quinta e sexta de aula. Para vocês que querem aprender um pouco mais dessa rotina, entender essa realidade, complementar as informações. Qual a sua dúvida? Você entendeu o gestor? Tem que compreender de gestor antes de entrar no mercado das instituições. Tem que compreender como ele entende essa instituição. É um filho na vida deles. É um filho. Não se entra dentro da instituição para mudar regras. A gente entra para dentro da instituição para complementar aquilo que eles já fazem com tanto carinho. E eu acho que vocês entenderam muito bem isso. Para ela, a instituição não é o maior problema da instituição, não é o dinheiro. É receber isso, mas sem perder o cuidado, a atenção, o dia a dia que ela tem com os pais. E isso precisa ser percebido em qualquer nível de inadimplência. E aí, após a pandemia, como ela mesma disse, se tornou muito maior, até pelo ato mesmo de conveniência dos pais de tentarem não realizar esse pagamento. E eu acho que isso foi muito claro para vocês. Tormical, o que vai acontecer? Semana Empreendendo a Cobrança Escolar são 4 aulas. O que é empreender a cobrança escolar? Como criar um escritório? Para quê? Qual que é o cenário? Um pouco do que nós falamos aqui, aprendido assim durante todos esses anos com as instituições. Na segunda aula nós vamos falar sobre 5 passos que são fundamentais, não é, Isabela? Para você conquistar a independência financeira nessa área. Você precisa fazer. Quais são os passos que você precisa dar? Isso é o seu profissionalismo. E é um passo a passo, uma entrega completa do que eu faço. Na quarta-feira a gente fala sobre honorários, na quinta sobre referência, e eu construo com você um modelo de negócio, mas precisa de assistir às 4 aulas. Não adianta assistir uma, nem 2, nem 3. 4, para você entender o processo. Eu não estou falando de cobrança de mercado, de cheque, de posto de gasolina, não. Estou falando de escola. E como ela disse, escola tem que ter paixão. E eu não posso falar para vocês de uma condição apenas estrutural. Porque para mim é paixão mesmo. É a área que eu amo. Eu não vou para o direito penal, por preço nenhum. Eu não vou para a área civil. Eu não vou para outras áreas afins do direito. É a que eu amo, a que eu aprendi. E eu aprendi lá dentro da escola. E vou dizer uma coisa. Se acontecer qualquer coisa, eu reafirmo, eu vou, eu enfrento, corrijo. Não deixo passar. São minhas escolas, eu não posso falhar com elas. E eu faço qualquer preço para trazer para eles essa comodidade. O meu compromisso, eu não preciso de um contrato. Nenhum. Para mim, não. O que vale é a minha palavra, é de olhar na professora como olhei agora e ver o compromisso que ela espera de mim. Isso para mim é o maior preço. É o melhor contrato que eu tenho. E eu não falo para o meu aluno, para o colega, ou para um advogado que chega em mim, fala, nossa, então vamos. Não, então olhe no olho do gestor. Veja o que ele precisa. Porque não adianta se oferecer para ele um serviço do qual não tem agregado as inúmeras qualidades que ele pediu. É isso que eu estou te ensinando nas 4 aulas. É você mostrar essa conexão com o gestor. Vem para a nossa semana. Tá lá o link. Lá na nossa bio, você já se inscreveu no meu canal? No Instagram, no YouTube? Se não, corre lá. Vai se inscrever, entra no nosso grupo, conversa comigo no direct e até semana que vem. Só que terça-feira não é live, né, Isabela? Terça-feira é aula. Terça-feira é a grande abertura do nosso evento. Não perca tempo. Como ela disse, será um grande ano para todos nós. Mas tem que correr atrás, tem que se especializar. Não cai do céu. Cai do nosso esforço, da qualidade que nós oferecemos. Boa noite para todo mundo. Até semana que vem. Até a próxima live. Nós estamos aí à disposição. Até mais para todos vocês.